Ô Buiê, Jorge sentou praça na cavalaria. Saudações, camaradas engajados, bem-vindos à Audioteca Pátria Socialista. Sou da sua companhia. Uma audioteca ligada à ação popular revolucionária do PDT e que reconhece o trabalhismo como o caminho brasileiro para a construção do socialismo. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Capítulo 2. As origens teóricas e históricas do socialismo. Naturalmente, as mentes mais esclarecidas não podem almejar um socialismo utópico, quer dizer, um socialismo impossível. Tal ponderação parece óbvia, porém muitos são os que ainda pautem os seus marcos de diferença na pura e simples utopia, e inclusive é nela onde se enquadram várias vezes os parâmetros da crítica ao socialismo real. As concepções socialistas ingênuas, pré-científicas, surgiram antes ou foram contemporâneas do desenvolvimento do pensamento marxista. Estas representam tentativas de explicação das características da nova sociedade que foram devidamente superadas, pois se fundavam num idealismo tosco cujo resultado conduzia a posturas românticas ou meramente reformistas. Tal foi o caso do pensamento de um Babauf, que propunha um igualitarismo distributista através de um socialismo agrário, de Cabet, quem cultivava a ilusão no desenvolvimento das comunidades agrícolas por meio do recurso ao convencimento dos ricos, de Owen e sua experiência prática de organização cooperativa das fábricas dirigidas pelos operários, de Louis Blanc, com a sua visão de justiça social lograda a partir de reformas do capitalismo provocadas dentro do próprio Estado burguês, ou ainda de Proudhon e seu anarquismo anti-autoritarista que visava a liquidação imediata dos partidos e de toda e qualquer autoridade social. As concepções de todos esses autores e vários outros como Saint-Simon e Fourier foram alvos da implacável crítica de Marx e Engels, particularmente dirigida aos anarquistas como Proudhon e Bakunin. Devido à grande influência ideológica que exerceram sobre a classe operária em sua época, apesar de que esta influência não resistiu ao teste da prática, como demonstrou a Comuna de Paris, quando as suas teses foram de fato abandonadas pelos seus seguidores. Em sua crítica ao anti-autoritarismo, Engels, lembrando da Comuna, diz que uma revolução é sem dúvida a coisa mais autoritária que existe. É o ato por meio do qual uma parte da população impõe a sua vontade a outra por meio de fuzis, baionetas, canhões, enfim, pelos meios autoritários que existam. E mais ainda afirma, querer abolir a autoridade na grande indústria é querer abolir a própria indústria. Não podemos entrar aqui e enumerar toda a crítica marxista aos socialistas utópicos. Porém, é necessário destacar que esse procedimento crítico foi um dos recursos fundamentais encontrados para o lançamento das bases para a elaboração da teoria científica do socialismo. É, neste sentido, que a utopia, através da sua crítica, desbrava o caminho para a ciência. É desta maneira a utilidade daquela é resgatada. Mas, para evitar de percorrer o caminho inverso, como seus antecessores, e enveredar pelos labirintos de uma nova utopia, é que Marx e Engels, como bem destaca Prubransky na mesma obra antes citada, tomam a precaução de não descrever em seus detalhes os caracteres mais específicos da sociedade futura, mas se limitam a vislumbrar seus contornos mais gerais e fundamentais, como uma continuidade histórica resultante da análise da superação do sistema capitalista. Suas formulações sobre a nova sociedade circunscrevem, portanto, ao nível das fórmulas algébricas. Contudo,
Marx, em particular, percebe claramente que, entre o capitalismo e a sociedade radicalmente nova, que superará a pré-histórica do homem, inaugurará a história propriamente dita, deverá existir um mais ou menos longo período de transição, no qual sobreviverão elementos decadentes do velho modo de produção burguês, coexistindo com elementos embrionários do novo. Este período, a qual ele percebeu como uma etapa intermediária inferior e que se passou a chamar de socialismo. Seu trabalho, intitulado A Crítica ao Programa de Gotha, se bem é sintético, é a mais elaborada exposição de sua concepção sobre a frase da transição socialista. Nele, Marx afirma que este período representa um mero progresso, um avanço muito preliminar, pois nessa etapa a sociedade ainda não se desenvolve sobre uma base própria, mas sobre os vestígios da sociedade antiga de onde procede. Herda desta a escassez, a divisão entre o trabalho manual e o intelectual, a contradição entre o campo e a cidade, etc. Portanto, o produtor só pode dela receber segundo o que há produzido. Da mesma forma, o direito que rege essa sociedade continua sendo o da igualdade, que é tipicamente burguês, pois como os indivíduos são desiguais, o direito igual teria de ser necessariamente o direito desigual. Quer dizer, a sociedade comunista exigirá de cada um segundo a sua capacidade e recompensará a cada um de acordo com as suas necessidades, o que pressupõe um gigantesco desenvolvimento das forças produtivas e da cultura e riqueza coletiva. Porém, o direito não pode ser superior à estrutura econômica nem ao desenvolvimento da sociedade por ela condicionado. Por tudo isso, o socialismo ainda não pode deixar de ser uma etapa da sociedade cujo esforço ainda está centrado fundamentalmente na administração da escassez e na distribuição o mais equitativa possível dos bens escassos. Tal administração tem de ser feita em base a critérios definidos segundo prioridades sociais, que somente podem se nortear pelo direito da igualdade com sua implícita limitação burguesa. E neste sentido que o socialismo tem de ser considerado como apenas um progresso, porque nesta fase, todavia, a qualidade da existência humana não foi transformada e o homem continua limitado pelas suas carências e antagonismos. Contudo, se o socialismo registra ainda as marcas hereditárias da sociedade burguesa, a esta altura do desenvolvimento histórico e suas primeiras experiências que engatinham, muitos dos seus traços típicos já estão a demonstrar todas as implicações que advirão deste progresso no campo da planificação da vida econômico-social, no científico, tecnológico, urbanístico, da saúde pública, educacional, cultural e esportiva, por exemplo. Todos estes progressos, ainda muito preliminares do ponto de vista da capacidade potencial do homem, em definitiva, necessitam um bom tempo de maduração, para que a sua transmutação do quantitativo ao qualitativo possa ocorrer de modo que seja franqueada a liberdade para os empreendimentos humanos verdadeiramente grandiosos. Por enquanto, tal transmutação é ainda prisioneira do período de assentamento dos pré-requisitos do desenvolvimento mais pleno. As conquistas da nova sociedade não podem deixar de ostentar ainda muitas das nuances cinzentas das restrições do mediocridade típica do atraso, que está sempre temperada com o condimento de um certo conservadorismo. Nem poderia deixar de ser assim, pois o socialismo triunfou até agora em sociedades que sofriam não apenas das mazelas do capitalismo, mas, sobretudo, aquelas próprias do feudalismo e do patriarcalismo oligárquico. Não se trata, portanto, de buscar uma visão, seja condizente ou condenatória, trata-se, sobretudo, de encontrar os critérios de um juízo objetivo que franqueie o umbral da compreensão, não tanto dos seus aspectos deformados, incompletos ou subdesenrolados, mas que permita vislumbrar em toda sua ampla dimensão as potencialidades e perspectivas futuras.
Afinal de contas, são estas possibilidades plenamente concretizáveis que devem nos animar no esforço de luta pela alternativa socialista. Da mesma forma que Marx as intitula nos seus estudos preliminares de economia política, assim nos Grundrisse, ele já percebia qual seria a característica típica do desenvolvimento do progresso que adviria com a nova organização social. Seria franqueada a era da revolução científico-técnica, onde a ciência se situaria como principal força produtiva e a automação, deslocando o trabalho produtivo, direito do homem, criaria as condições para a superação do trabalho assalariado. Até que esta época histórica fosse cumprida, levaria seu tempo. Porém, este período já estaria caracterizado por muitos progressos até então inéditos na vida civilizada, no seio da qual já estaria patente a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. É o que estamos assistindo hoje, pois enquanto o capitalismo, seja em sua visão desenvolvida como na subdesenvolvida e dependente, debate-se em uma profunda crise de dimensão internacional, no bojo da qual emerge de forma dramática a agudização das desigualdades, carências e desespero de milhões de homens marginalizados e desempregados, demonstrando que a sociedade burguesa é injusta e incapaz de garantir uma sobrevivência digna para grandes massas de pobres. No socialismo, tais aberrações não existem. A planificação da vida econômica e social representa um progresso substantivo, pois através da utilização racional dos recursos humanos, naturais, científicos e tecnológicos, se permite eliminar o desemprego. Só através dela se pode contrarrestar a tendência crônica no capitalismo do crescente desemprego estrutural e torna possível a satisfação das necessidades básicas do homem de saúde, educação, alimentação, moradia, esportes e lazer. Estes pré-requisitos fundamentais da liberdade humana e da conquista da verdadeira individualidade de cada pessoa são, pois, satisfeitos em curto lapso de tempo. É claro que o aprimoramento da liberdade propriamente tal, que se manifesta no nível das decisões políticas, culturais e existenciais, continua a ser uma questão posta de maneira imperativa nas sociedades socialistas. Mas é preciso não perder de vista que esta busca de uma liberdade mais ampla se processa desde um patamar muito superior ao qual já teve acesso o cidadão socialista. Em outras palavras, o homem polonês, por exemplo, reivindica seus direitos e liberdades maiores. Porém, as suas reivindicações devem ser entendidas desde outro prisma, pois são completamente diferentes daquelas que postulam, por exemplo, os trabalhadores, ou os jovens brasileiros, ou chilenos, ou italianos, ou norte-americanos. Isto porque eles já viveram toda uma experiência histórica que lhes permitiu franquear o nível das necessidades primárias, pois eles as têm satisfeitas e podem, portanto, almejar um estado de liberdade muito superior àquele que é aspirado pela ótica restrita do desempregado, do analfabeto ou semi-analfabeto, do lumpen, enfim, daquele que não tem acesso, de uma ou de outra forma. As conquistas preliminares da nossa época, o que trataremos de estabelecer é a diferença qualitativa que reside entre a ótica, a visão do mundo e as aspirações que distinguem o homem saciado do faminto, o homem culto do analfabeto, o homem integrado do marginalizado. Marx dizia que a verdade é sempre concreta. Da mesma maneira, a liberdade não é abstrata. Ela é domínio das possibilidades reais e as consequências de suas limitações. A sociedade contemporânea, dado seu nível de desenvolvimento, não pode ainda superar a existência das classes sociais, e é necessário ter consciência desta limitação. Mas já se torna perfeitamente exequível a possibilidade, no nível planetário, da superação do antagonismo de classes que sobrevive no sistema capitalista. E é essa etapa de liberdade possível que o homem brasileiro pode aspirar ao assumir como seu o projeto socialista e, em função dele, se dispor a trabalhar, a lutar. Capítulo 3.
Os conceitos teóricos também são históricos. O corpo conceitual da teoria marxista não brota como fruto da imaginação fértil de seus autores, nem como um resultado de uma observação puramente pragmática dos mesmos, mas é estabelecido através do percurso do método dialético, que parte da análise da realidade concreta para sua abstração, para logo em seguida retornar ao concreto histórico e específico enriquecido pelo processo da generalização. Assim foi fundado, por exemplo, o conceito essencial da teoria marxista do Estado, que é o da ditadura do proletariado. Sua primeira elaboração, feita em 1948 no Manifesto, ainda representa, na verdade, um esboço conceitual intuitivo, pois supunha que o proletariado se constituiria em classe dominante apoderando-se do Estado existente, quer dizer, do Estado tal qual foi criado pela burguesia. Como se vê, faltava um elemento crucial que submetesse o conceito ao teste da prática, de tal maneira que sua cientificidade fosse de vez comprovada. Esse teste foi fornecido em 1871, pela experiência concreta da Comuna de Paris, que demonstrou que a classe operária, ao chegar ao poder, não podia seguir governando com a velha máquina do Estado, e que, para não perder de novo sua dominação recém-conquistada, tinha de um lado de varrer toda a velha máquina utilizada até então contra ela, e, de outro lado, precaver-se contra seus próprios deputados e funcionários, declarando-os todos, sem exceção, revogáveis em qualquer momento. O conceito de ditadura do proletariado foi, portanto, redefinido e precisando pela prática transformando-se desta forma num conceito ao mesmo tempo histórico. Novos elementos teóricos serão posteriormente incorporados a este conceito por Lenin, em função do enriquecimento proveniente da experiência histórica da Revolução Soviética. Estes elementos são de tão grande importância analítica que é justo considerar que é com este autor que tal conceito adquire toda a sua dimensão e status científico e político, em torno do qual se sedimentará definitivamente a teoria do Estado no período de transição socialista, e, ao mesmo tempo, se consolidará a concepção marxista da estratégia do processo revolucionário. Vale a pena explicitar mais amplamente em que consiste a ditadura do proletariado, desde Marx até Lenin, pois, se bem hoje este é um conceito controvertido, tal controvérsia não vem de hoje. Ela remonta às origens desde o seu questionamento feito pelos anarquistas da Primeira Internacional, como Proudhon e Bakunin, passando pelos revisionistas da Segunda Internacional, como Bernstein e Kautsky, até os eurocomunistas dos nossos dias, como Claudin e Santiago Carrilho. Na verdade, já insistia Lenin em sua época, o conceito de ditadura era o divisor de águas entre os reformistas e os revolucionários, tanto na Revolução Democrática, como o foi, por exemplo, a Revolução de 1905, como na Socialista de 1917. Isto porque, quando se substitui um tipo de Estado por outro, necessariamente se está substituindo uma ditadura por outra, ou uma democracia por outra, porque todo e qualquer Estado é uma ditadura, da mesma forma que é, ao mesmo tempo, uma democracia. Em outras palavras, todo Estado é uma ditadura democrática, ou uma ditadura ditatorial. A diferença reside no seu conteúdo de classes, quer dizer, para que as classes funcionem como democracia e para quais como ditadura, em suma, quais são as classes dominantes e quais são as dominadas? A diferença preliminar entre o feudalismo, o capitalismo e o socialismo reside justamente na hegemonia do poder. No primeiro, a classe dominante e hegemônica é a nobreza. No segundo, a burguesia. No terceiro, o proletariado. Não é possível, portanto, de acordo com a teoria e a concepção marxista da história, desvincular o conceito de ditadura do de democracia, pois ambos estão intrinsecamente vinculados, são unívocos. Conceber uma democracia que não coexista com uma ditadura é o mesmo que conceber um Estado sem classes sociais, mas, ao mesmo tempo,
não é correto confundir formas de Estado com as de governo. O Estado burguês, por exemplo, como destacava Lenin, pode ser regido por um governo republicano democrático ou uma monarquia escravista, mas ambas formas não alteram seu caráter essencial capitalista, que é dado pela hegemonia da burguesia como classe dominante. Porém, todas essas precisões não esgotam ainda a definição plena do conceito de ditadura do proletariado, pois, como feito histórico, ela é muito mais do que a mera inversão do polo dominante e dominado. Já dizia o mesmo Lenin que esta não pode ser caracterizada apenas pelo uso da coerção pela nova classe hegemônica, e que, inclusive, este aspecto é secundário para tipificar o socialismo, pois os aspectos coercitivos tendem a se diluir na medida em que, para e passo, se dilui a resistência burguesa. O mais característico da ditadura do proletariado é o desenvolvimento prático da aliança das antigas classes dominadas, particularmente a aliança entre as classes operária e camponesas, e, nos países desenvolvidos, bem como a aliança a mesma classe operária com as classes médias, como os profissionais, empregados nos serviços, etc. Outra característica típica é o desenvolvimento, em toda a sociedade, dos novos valores do trabalho e da disciplina, que são exatamente as imposições que a classe operária projeta em todos os níveis através de sua dominação. Naturalmente, a própria dominação hegemônica da classe operária se exerce tendencialmente de forma a maximizar o seu caráter democrático e a minimizar o aspecto ditatorial. E é por isso que o direito de revogabilidade dos eleitores sobre os eleitos deve ser uma característica típica do poder popular socialista. Da mesma maneira, o exercício do poder popular supõe uma progressiva vinculação entre as tarefas legislativas e executivas, bem como a paulatina e crescente participação da população através das distintas formas de organização de massas, na gestão da vida econômica, política, social e cultural. Estes novos mecanismos institucionais de funcionamento do Estado socialista, preconizados desde a época da Comuna de Paris, revelam seu conteúdo profundamente democrático e qualitativamente distintos das democracias burguesas. Tal participação democrática é, inclusive, um pressuposto para o desenvolvimento da própria gestão da vida social. A planificação econômica, por exemplo, que é a pedra angular da vida socialista, não poderia funcionar de maneira eficiente se fosse concebida como um engendro de tecnocratas. A planificação deve ser necessária e intrinsecamente um processo democrático, desde a elaboração do seu projeto até a consecução de suas metas finais, pois, caso contrário, estaria fadada ao fracasso. A planificação é, neste sentido, um intenso processo de mobilização nacional, um compromisso de todo um povo. Como se vê o conceito de ditadura do proletariado, não propõe nem reflete uma realidade terrorífica e demoníaca, como aparece pintada nos escritos antissocialistas, como os de Alexander Solzhenitsyn, que busca, na defesa do sistema capitalista que sucumbe, rebaixar a teoria marxista ao calabouço das injúrias desesperadas. Qual é a receita que dá para resistir à peste comunista? Vejamos, qualquer compromisso com um país comunista, qualquer que ele seja, constitui um perigo mortal. Isso porque este tipo de mente verdadeiramente paranoica considera que o comunismo se apresenta como uma força ainda desconhecida na história mundial. É um fenômeno anti-humano de ordem metafísica, até mesmo seus vícios, seus absurdos, seus fracassos servem para reforçá-lo. Como se pode observar, os estigmas lançados junto com a confissão de imponência frente ao avanço do socialismo conduzem fatalmente a uma conclusão lógica. É necessário liquidar o socialismo e impedir o seu avanço custe o que custar, seja através de intervenções, massacres ou genocídios, pois os revolucionários são, em palavras do mesmo autor, conspiradores sem fé nem lei, e o comunismo é uma fossa energética e terrivelmente difícil sair dele.
a menos que haja uma feliz convergência de todos os esforços. Nessas formulações grotescamente místicas, maniqueístas, o comunismo é a fossa, é o mal. Encontra-se a racionalização da política fascista de extermínios dos movimentos de libertação, pois é preferível prevenir que remediar. É justamente nelas onde germinam as políticas de extermínio como a de Reagan na América Central. Reflitamos. O pensamento de Solzhenitsyn, enquanto tal, de nada vale. Apesar de haver sido, na literatura, merecedor de um prêmio Nobel cujas motivações muitas vezes são óbvias, contudo, é interessante considerá-lo pelas razões apontadas acima, ou seja, por ilustrar o irracionalismo do pensamento político da direita, da sua paranoia e de seu desespero. Foi exatamente como resposta a esta atitude irracional que se radicalizaram os processos revolucionários ao acelerar neles os seus mecanismos defensivos de autopreservação, que muitas vezes conduziram à exacerbação da coerção e da repressão, pois ambas são subprodutos da debilidade própria a toda realidade em transformação, a todo poder que ainda carece de ser consolidado. Somente a partir deste marco teórico geral que torna-se possível compreender as limitações específicas e as dificuldades encontradas no curso dos processos particulares de transição socialista, desde o soviético ao nicaragüense. Vale recorrer às lições das duas experiências, da mais antiga à mais nova transição socialista. Na União Soviética, após a Revolução de Outubro, o pluripartidarismo só foi encerrado quando os partidos de oposição questionaram a nova legibilidade e começaram a conspirar e finalmente apelaram à guerra civil. O Partido Único surgiu, portanto, como um produto de circunstâncias da guerra e da debilidade da manutenção do novo poder. Porém, é necessário sublinhar que a existência do Partido Único ou do pluripartidarismo jamais foram questões de princípio na teoria marxista. Na Nicarágua, triunfou a Revolução Sandinista, que pronto buscou se afirmar como a revolução generosa na vitória. Aos inimigos se tratou com indulgência, aos opositores com respeito. Desde um primeiro momento, se buscou preservar o espaço político para a liberdade de crítica ao novo poder. Contudo, pouco a pouco, esse espaço vai se reduzindo, devido não propriamente ao uso, mas ao abuso de tal liberdade. E não será acaso um abuso da imprensa oposicionista. Justificar a ação do governo salvadorenho, que está perpetrando um verdadeiro genocídio contra seu povo. Salvador Allende, no Chile, da Unidade Popular, disse uma vez que o seu governo suportava mais do que a liberdade de oposição, suportava até a sua libertinagem. Tal era a maneira abusiva com que esta atuava em conspirações e provocações descaradas. Pois bem, em tal situação, o desenfreio de liberdade gerou o descontrole, a impossibilidade da sua preservação e, finalmente, a sua antítese, o regime autoritário e repressivo dos mais cruéis que a América Latina conheceu. Como todo Estado, o socialista não pode prescindir de seus aparelhos coercitivos, como não pode ainda prescindir dos seus aparelhos burocráticos, pois estes são mais do que heranças do feudalismo ou do capitalismo, são condições provisórias da sua existência e manutenção. O fenômeno da burocracia administrativa, da burocracia civil, por exemplo, não pode desaparecer da sociedade através de um decreto mágico. Lenin, particularmente, dedicou muito de suas preocupações e reflexões a seu respeito e chegou a adquirir uma consciência lúcida de qual era a sua raiz e como estariam criadas as condições para sua superação. Ele compreendeu que a burocracia se cria e se recria na separação entre as tarefas administrativas e as produtivas, e que somente quando tal divisão for superada, quer dizer, quando os próprios criadores da riqueza forem capazes de administrar seus trabalhos e suas vidas, esse fenômeno desapareceria por morte natural. Cessaria de multiplicar-se, deixaria pouco a pouco de existir. Isso, por certo, supõe todo um processo de superação da divisão entre o trabalho manual e o intelectual. Supõe o desenvolvimento da automatização, supõe o socialismo avançado, como se vê a questão da burocracia, é muito mais complexa,
do que podem captar as mentes simplistas e, em definitiva, não pode ser ainda equacionada nas experiências incipientes do socialismo pouco desenvolvido. Faz bem lembrar que nenhuma revolução socialista triunfou até hoje sem guerra civil e sem poder prescindir da agressão imperialista sobre o território nacional. Durante ou depois do triunfo revolucionário, todas as experiências socialistas, portanto, começaram a ser construídas sobre um terreno de destruição e escombros. Em tais situações, e sobretudo se considerarmos que as revoluções triunfaram até agora em países atrasados, a herança legada pelo capitalismo foi sobretudo o seu encrustado e arraigado sistema de valores individualistas e egoístas, deixando muito pouco enquanto patrimônio científico, tecnológico, cultural e, enfim, infraestrutural.